Muita gente diz, continuo acreditando em Deus, mas desisti da igreja. Às vezes essa frase não nasce de preguiça nem de uma indiferença. Nasce de uma ferida. Alguém feriu. Não devemos responder com ameaça ou culpa. Quem foi ferido em nome de Deus precisa primeiro ser escutado. Há pessoas que se afastaram para sobreviver, para proteger os filhos, recuperar a própria dignidade. Em certos casos, sair de uma comunidade abusiva não é abandonar a fé. Pode ser um gesto de lucidez e cuidado. Algumas ausências da igreja são cicatrizes, não falta de fé. Mas a pergunta permanece: é possível viver a fé cristã completamente sozinho? Desde o início, os cristãos compreenderam a fé como vida em comunidade. A memória de Jesus, a palavra, a ceia, a experiência do Espírito e a missão deram origem a comunidades ligadas entre si. A fé precisa de outros, porque ninguém inventa sozinho o Evangelho. Precisamos de pessoas que contem novamente as histórias de Jesus. Questionem nossas interpretações. Rezem conosco. Repartam pão e nos sustentem quando uma esperança enfraquece. Uma fé isolada corre o risco de criar um Deus à nossa imagem, que nunca nos contradiz. A comunidade não cria Deus, ela nos ajuda a não confundi-lo conosco. Isso não significa que a igreja ocupe o lugar de Deus. A igreja é mediação, sacramentos, ritos, templos. Tudo isso pode favorecer o encontro com Deus, mas continua sendo realidade humana. E tudo que é humano pode carregar graça e também ambiguidade. O problema começa quando a mediação se apresenta como dona da fé. A norma vira peso, a organização endurece e a autoridade exige obediência sem diálogo. A maior tentação da fé eclesial é o poder eclesiástico, autoritarismo, imposição e conivência. Quando a instituição protege a si mesma antes de proteger as vítimas, trai a sua missão. E Jesus oferece outro caminho. Na igreja, a autoridade cristã não é poder sobre as pessoas, mas serviço às pessoas. O ministério existe para a comunidade, não a comunidade para sustentar o prestígio do ministro. Quem coordena deve escutar, prestar contas, proteger os vulneráveis e criar espaço para que diferentes dons participem. A autoridade cristã perde legitimidade quando deixa de servir. O fundamental é a comunidade. Um povo com igualdade básica pelo batismo e corresponsabilidade por sua existência. Igreja não é plateia diante de um líder. É corpo no qual cada pessoa recebe dignidade, voz, tarefa e cuidado. Onde um só manda e todos os outros obedecem, a comunhão adoece. A Eucaristia mostra que a igreja deveria ser. A comunidade celebra a memória de Jesus e pede ao Espírito que faça de muitos um só corpo. Não um encontro de consumidores religiosos. É uma escola de comunhão. Recebemos o pão de Cristo para nos tornarmos pão repartido. Presença, cuidado. E isso na vida dos outros. Então a igreja também não existe para olhar apenas para si. Para Libânio, ela se volta à missão e ao reino de Deus que é maior do que ela. A comunidade não foi escolhida como privilégio, mas como responsabilidade diante da humanidade. Quando gasta toda a energia preservando estruturas e esquece o sofrimento do mundo, ela perde o horizonte do reino. A igreja está a serviço do reino, o reino não está a serviço da igreja. E a fé cristã continua chamando a comunhão. Talvez o caminho é encontrar uma comunidade segura, humilde e centrada em Jesus. Termino com a questão: nossa comunidade aproxima as pessoas do Evangelho ou se tornou um obstáculo entre Deus e elas? Tchau.